Bom, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Pipefy. O meu nome é Isabelle, faço parte do time de Customer Success aqui na Pipefy. E no webinar de hoje eu vou apresentar para vocês como a gente consegue explorar melhor os relatórios dos pipes para acompanhar a performance dos processos de vendas. E também vou apresentar para vocês em primeira mão a funcionalidade que lançou essa semana, que é dos relatórios a nível de empresa. Esse webinar vai ser dividido em duas partes, pessoal. Primeiro eu vou apresentar rapidinho o conceito de como funcionam os relatórios no Pipefy, quais os relatórios disponíveis, né, agora que a gente tem a nível de empresa também, e depois a gente vai passar para ver alguns exemplos de métricas e KPIs que a gente pode acompanhar dentro dos nossos pipes de vendas com os relatórios do Pipefy. No Pipefy, como eu já comentei com vocês, existem dois tipos de relatório, os relatórios dos pipes e da empresa. Os relatórios dos pipes são uma relação de todas as informações inseridas nos campos dos cards do pipe em forma de tabela, e os relatórios da empresa exibem aspectos gerais dos cards de dois ou mais pipes em um só local, também em forma de tabela. Os relatórios nos pipes são uma visualização alternativa, em forma de tabela, das informações inseridas nos campos de um pipe. Essa funcionalidade permite escolher quais campos a gente quer exibir, permite também reordenar os dados e filtrar de acordo com diversos aspectos, como data de entrada na fase prospecção, responsável pelo deal, valor do contrato, etc. Uma coisa bem bacana nessa questão de reordenar, pessoal, é que muita gente solicita se a gente tem possibilidade de reordenar os cards no Kanban, como por data de criação ou por data de vencimento. Por enquanto a gente ainda não tem essa funcionalidade, ela é uma melhoria já solicitada e já prevista no nosso roadmap, mas nos relatórios isso é possível. Então você pode exibir lá nos relatórios, escolher exibir o campo data de vencimento e reordenar os cards por esse campo. Então, usando os relatórios você consegue reordenar, por exemplo, os cards em ordem alfabética ou os cards de acordo com a informação em algum campo específico. Além disso, você pode ainda salvar relatórios com os filtros para depois poder consultar, por exemplo, o valor total dos seus deals que estão atualmente em negociação, sem precisar adicionar os filtros novamente todas as vezes que for consultar. Então, todos os relatórios que eu vou mostrar para vocês já são relatórios pré-conformados que a gente fez aqui e salvou para poder consultar sempre que quiser. Com os relatórios, você pode ainda exportar os dados em formato XLS, fazendo o download direto no Pipefy ou recebendo o arquivo por e-mail para conferir depois. Já os relatórios na empresa, que é a novidade que foi lançado, uma funcionalidade que foi lançada no comecinho dessa semana, ela permite combinar as informações, que são os aspectos gerais, de dois ou mais pipes. Então, nessa funcionalidade a gente não consegue exibir os campos personalizados, né, os campos específicos de cada pipe, mas a gente consegue ver lá todos os títulos, a data de criação, os responsáveis. Então, eles são bastante úteis para ajudar gestores, principalmente, a acompanhar, por exemplo, todas as tarefas e todas as oportunidades e os negócios e as atividades de um vendedor, por exemplo, em um só lugar. Então, eu consigo ir lá e filtrar para ver só as minhas tarefas em todos os pipes que eu quero, em um, dois ou mais pipes lá nessa funcionalidade. Então, ela é bem bacana. O funcionamento desses relatórios é bem semelhante ao dos relatórios dos pipes. Eu vou mostrar para vocês como que funciona, permitindo também filtrar, reordenar e exportar as informações. Essa é a interface básica do relatório do pipe, pessoal, e ela funciona assim. A gente pode escolher quais informações de quais campos a gente deseja exibir. Então vai ter, mais no cantinho ali superior direito, tem uma opção em que a gente clica para mostrar uma listagem de todos os campos do pipe, onde a gente escolhe quais campos de quais fases a gente deseja exibir, e aqui do lado esquerdo tem um painel de filtros que permite que a gente filtre as informações, por exemplo, por responsável, por prioridade, por fase em que os cards estão, por informações contidas no título, por quando o card foi criado, quando ele foi atualizado, etc. Dentro do âmbito de vendas, né, gestão de vendas e gestão de clientes, ou CRM, a gente tem uma série de possibilidades em que a gente pode usar os relatórios. Para esse webinar, eu criei alguns relatórios dentro desses 3 pipes que a gente vai poder acompanhar. Então, na qualificação de leads, a gente vai conseguir checar quantos leads foram gerados por mês, quantos leads foram gerados separado por vendedor e quantos desses leads gerados no mês foram qualificados e quantos foram desqualificados. Já no pipeline de vendas, a gente vai conseguir checar as oportunidades geradas num mês, as oportunidades geradas por cada vendedor, os deals, negócios ganhos no mês, os deals perdidos e os deals em fases específicas. Então, o valor total que está em negociação, o valor total que está em proposta, etc. E por último, a gente vai passar pelo pipe de controle de atividades, em que a gente vai
acompanhar quantas ligações foram feitas no mês, quantos e-mails foram enviados no mês, quantas reuniões foram feitas no mês e etc. A gente pode criar relatórios que exibam e filtram todas as informações que a gente inserir no pipe. Então é muito importante, por exemplo, se a gente quer saber o valor total de deals ganhos em um mês, que a gente vai ter que ter um pipe, um campo do tipo moeda com o valor do deal. Então é bem importante a gente saber o que a gente vai querer extrair no relatório na hora de construir o processo. Por exemplo, nesse pipeline de vendas que eu vou mostrar a vocês, a gente tem lá 2 campos diferentes em que a gente coloca o valor da oportunidade e o valor que foi fechado. Então a gente consegue ali fazer um comparativo, ver o valor que se esperava fechar e o valor que foi fechado, isso no somatório também de todas as oportunidades. Pessoal, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui os relatórios de empresa que eu comentei. Então, como eu comentei com vocês, para acessar os relatórios da empresa, a gente vai acessar aqui, ó, essa opção de relatórios, direto pelo dashboard da empresa. Então, essa tela em que a gente vê todos os nossos pipes é o dashboard da empresa. E aqui a gente vai clicar em relatórios para acessar os relatórios. Como eu já tenho alguns relatórios salvos, pessoal, a primeira tela em que a gente vai cair é essa aqui, onde já tem os relatórios salvos. Mas eu vou abrir aqui, ó, em criar um novo relatório, que caso você não tenha nenhum relatório, é para essa tela que você vai cair logo de primeira. Nessa tela aqui, pessoal, a gente tem uma série de coisas que a gente pode escolher. Primeiro passo é escolher aqui pelos pipes que a gente quer filtrar. Então, nessa minha organização, nessa minha empresa, eu tenho 31 pipes. Para selecionar só os que eu quero filtrar, eu vou vir aqui, selecionar a opção de desmarcar todos e vou marcar só aqueles que eu quero, que são os do webinar de hoje, que é aqui pipeline de vendas, atividades do time e qualificação de leads. Já escolhi esses 3 pipes. Vocês podem ver aqui que ele está mostrando todos os cards desses pipes. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui em adicionar filtro. Vou adicionar o filtro que eu quero ver só os cards que foram criados nessa semana. Eu venho aqui salvar. Daí aqui eu tenho a opção de E ou. Então, se eu adicionar o ou, vai ser um critério alternativo. Então, podem ser os cards criados nessa semana ou cards criados por uma tal pessoa. Mas nesse caso, eu vou colocar aqui, eu quero que seja e o criador seja eu. Então, eu vim aqui e salvei. Aqui do ladinho, a gente pode ver, então, pessoal, que ficaram os dois filtros que a gente adicionou. Então, de criado esta semana e o criador. Aqui é onde eu comentei com vocês que a gente pode escolher o que a gente quer exibir. Então, supondo que eu queira ver também a data de vencimento, quando o card foi finalizado. Pronto, daí eu venho aqui e aqui eu posso reordenar, então eu quero colocar a data de vencimento para depois, então eu vou reordenando assim, fase atual, e daí eu quero, supondo aqui eu queira reordenar os cards para mostrar aqueles que foram criados primeiro, então eu venho, clico aqui, ó, nessa flechinha, e ela vai reordenar, esses aqui são os mais recentes, e aqui eu posso reordenar para mostrar os mais antigos, que no caso foram todos que eu criei hoje, então não vai variar muito essa data. Deixa eu colocar aqui este ano, para dar uma variada mais legal nessa data. Então aqui eu posso reordenar e ele vai mostrar os cards que foram criados em fevereiro e depois os de março. Isso a gente pode reordenar por tudo. Eu posso reordenar por data de finalização, por criador, se forem criadores diferentes, o título desses cards por ordem alfabética. Então, eu posso fazer isso com os cards e aqui estão reunidos os cards desses 3 pipes. Aqui é onde eu clico para exportar, caso eu deseje exportar, então eu tenho a opção de fazer o download direto ou de receber no meu e-mail o arquivo e aqui a gente clica para salvar. Então, eu vou lá, salvei o report e ele já vem aqui para aquela minha tela onde eu deixei ele salvo. Então aqui tá o relatório que a gente salvou. Depois, pessoal, a gente volta novamente aqui, que depois que eu explicar todos os pipes, eu volto para mostrar como é que os cards são exibidos, os cards dos responsáveis, tá bom? O primeiro pipe que a gente vai acessar aqui, pessoal, é o pipe de qualificação de leads. Então, esse é um pipe simples de qualificação de leads, aqui com etapas de qualificação, primeira ligação, follow-up, leads qualificados e leads não qualificados. E a gente já tem aqui uma série de relatórios pré-conformados para este pipe. Então, primeiro a gente vai ver aqui, só um pouquinho. Primeiro aqui, pessoal, ó, a gente pode ver que a gente segmentou os leads criados pelos nossos assignees, que são os personagens do Star Wars. Então, a gente tem aqui os leads criados pelo Jabba, pelo Stormtrooper, pelo Darth Vader e pelo Chewie. Depois, a gente vai ver os leads qualificados no mês e os leads não qualificados. E, por último, um total dos leads criados no mês. Aquele primeiro relatório que eu comentei com vocês, pessoal, os leads criados por esse responsável em específico. Então, como a gente fez para criar?
Primeiro a gente escolheu aqui quais os campos que a gente deseja exibir. No relatório do Pipe, a gente pode escolher então esses aspectos gerais, que são aqueles mesmos que aparecem no relatório da empresa, que são aqueles aspectos comuns a todos os cards, então código, título, fase atual, labels, data de vencimento, criador responsáveis, finalizado em, criado em, atualizado em e último comentário. Depois disso, como a gente está dentro de um Pipe, a gente passa a ter todas as informações específicas das fases e dos campos dentro dessa fase. Então aqui a gente pode escolher quais campos do formulário a gente quer exibir. Dentro das fases, a gente tem, além dos campos da fase, a gente tem qual foi a primeira vez que o card entrou nessa fase, a última vez que ele saiu dessa fase e o tempo total que ele permaneceu nessa fase. E isso vale aí para todas as fases do nosso Pipe. Então aqui, depois que a gente escolheu as informações para exibir, que elas estão aqui todas exibidas, todos os campos que a gente selecionou. A gente veio aqui em filtrou, selecionou responsáveis e selecionou da nossa lista de responsáveis o responsável pelo qual a gente deseja filtrar. E aqui a gente vai estabelecer também que a gente quer as oportunidades criadas neste mês. Então, quando a gente seleciona por filtro de tempo, pessoal, a gente tem 3 opções. Pode ser filtrado por período, então o período é hoje, ontem, essa semana, semana anterior, este mês anterior, este ano ou ano anterior. Relativo, então, período maior que 30 dias atrás ou exatamente 30 dias atrás ou menor. E aqui a gente pode selecionar se é dias ou horas e é atrás ou adiante. Então, para frente. E também períodos absolutos. Então, depois do dia tal, então depois do dia 14, supondo a gente pode filtrar dessa forma. Ou no dia 14, antes do dia 14, é desconhecido ou existe. Nesse caso, a gente quer que seja este mês, a gente vem aqui e só salva esse relatório. Então aqui a gente consegue ver os cards que foram, os leads que foram criados pelo Jabba nesse período de tempo. Mesma coisa aqui para o Stormtrooper, que ele só está filtrado pelo responsável diferente. Aí aqui os leads criados pelo Darth Vader e os leads criados pelo Chewbacca. Isso a gente pode filtrar, pessoal, da medida que a gente achar melhor. Então, se o seu acompanhamento de vendas, por exemplo, é feito pela equipe como um todo, não é feito segmentado pelos vendedores, isso vai depender realmente da forma como o seu processo funciona. Então, aqui a gente tem os leads não qualificados. Como a gente quer saber só desse mês, os leads que foram marcados como não qualificados nesse mês, a gente colocou o seguinte: a fase atual é leads não qualificados, e a gente vem aqui, ó, e primeira vez que entrou na fase leads não qualificados foi este mês. Então, dessa forma, a gente consegue pegar os cards que estão numa fase específica, mas filtrar por aqueles que entraram neste mês. Se a gente vem aqui e tira essa opção, nesse caso só tem esses 3 resultados, mas caso não tenha, caso tenha mais, a gente vai exibir menos cards. Aqui os leads não qualificados, aqui a gente tem os leads qualificados, então a fase atual é leads qualificados, e primeira vez que entrou na fase leads qualificados foi este mês. Então é filtrado dessa forma. E por último, aquele relatório mais geralzão que mostra os leads criados este mês. Aqui, pessoal, a gente escolheu exibir mais algumas informações. Por exemplo, eu posso vir aqui e eu quero ordenar por setor de atuação da empresa. Então ele vai ordenar aqui segmentando os setores de atuação da empresa, ou supondo eu quero ordenar pelo tamanho da empresa. Então aqui eu vou ordenar primeiro as grandes, depois as médias, depois as pequenas e aquelas que não têm esse campo preenchido. Então essa questão de reordenar aqui eu posso fazer por qualquer um das informações. Então, por prioridade, por responsável, isso a gente pode reordenar da forma que achar melhor. E daí depois, se a gente quer vir aqui e exportar o relatório para explorar, supondo essas informações num software de Business Intelligence, como um Power BI e um Tableau, a gente pode fazer isso também. Depois de passar pelo nosso pipe de qualificação de leads, que é a entrada do nosso funil, que é por onde os nossos leads chegam até nós, a gente vai passar a ver o pipeline de vendas. O pipeline de vendas, ele tem uma característica que permite a gente explorar bem a questão dos relatórios, que é o fato dele ter campos do tipo número. Então, são campos de dinheiro ou campos de número mesmo. Porque com esses campos a gente consegue explorar a funcionalidade de somatório. Então, aqui a gente vai abrir oportunidades ganhas. Então, para segmentar por oportunidades ganhas nesse mês, o que a gente fez? A gente estabeleceu que queria que fossem só os cards que tenham entrado na fase ganho este mês. E aqui a gente vem aqui e coloca também fase atual é ganho. Porque daí pode ser que eles tenham passado por ganho, ou às vezes a gente movimentou errado. Aqui, pessoal, como eu comentei com vocês, ó, tem campos que são de dinheiro. Então, valor da oportunidade e valor fechado. Esse aqui a gente acabou não preenchendo o valor fechado, mas a gente pode escolher, clicando aqui, ó, quais a gente quer que sejam
exibidos. Então, supondo eu quero ver, esses aqui são todos os campos do tipo moeda que tem no nosso pipe, então eu poderia exibir todos ou deixar aqui só esses dois que já estavam. Com essa funcionalidade de somatório, a gente consegue ver a média do valor do deal, então eu posso saber o valor do nosso ticket médio aqui dos nossos clientes neste mês, a soma de todas essas oportunidades, o mínimo e o máximo, que eu vou deixar a média das oportunidades ganhas e a gente salva aqui para deixar o relatório salvo. A gente tem também oportunidades perdidas, então é sempre bom, né, que a gente tenha esse relatório, apesar de não ser um resultado muito bom, né, muito esperado, mas a gente faz o acompanhamento das oportunidades perdidas. Então aqui a fase atual é perdido e como a gente tem também é filtrado por esse mês, né? Então a gente colocou lá a primeira vez que entrou na fase perdido foi este mês. E aqui mesma coisa, como tem o campo de valor, a gente pode escolher exibir os campos de valor que a gente quer. Então, vamos exibir todos aqui e a gente pode ver todos eles na tela. Esse de oportunidades geradas no mês não tem nenhum card, porque os meus cards já estavam todos criados, então eles foram criados antes de um mês. Mas supondo que eu quero saber todas as oportunidades que estão no meu funil, eu só venho aqui, tiro isso e consigo saber todas as oportunidades. Eu poderia vir aqui, supondo, pessoal, e falar, valor da oportunidade é maior que 1.500. Então, daí eu só vou filtrar, só vai ser exibido os valores da oportunidade maior que 1.500. Então, isso a gente pode brincar com os filtros, pessoal, para extrair a informação de todas as formas que for melhor para o nosso processo. Aqui, como eu comentei com vocês, a gente tem o valor total. Então, é a soma do valor de todos os deals que estão na fase negociação. Então, a gente selecionou aqui fase atual é negociação. Não precisa adicionar mais nenhum filtro, porque a gente só quer saber realmente aqueles que estão em negociação. E aqui tem as informações exibidas. Então, título, fase atual, os responsáveis, quando foi criado e o valor do deal. E aqui que eu tinha comentado com vocês, pessoal, as oportunidades ganhas neste mês. Aí tem também aqui que eu tinha comentado os deals em proposta, que é filtrado da mesma forma, a gente só filtra pela fase e escolhe exibir o somatório desses deals, então o valor total desses deals, que aqui fase atual é proposta e a gente mostra aqui o somatório. Mas a gente pode ver também por cada um dos deals qual que é o valor individual. No nosso pipeline de vendas, pessoal, ele é conectado com esse último pipe, que é um pipe de atividades do time, onde a gente faz o acompanhamento de todas as ligações feitas, todas as mensagens mandadas. Então, quando eu estou gerenciando aqui a oportunidade dentro do pipeline de vendas, por exemplo, eu venho aqui, vou abrir essa proposta aqui que está em negociação e eu posso ver aqui que ela tem algumas atividades já. Então, isso aqui é uma conexão com o pipe de atividades do time, em que existem diversas ações. Então, pode ser reunião, pode ser ligação, pode ser e-mail. Quando aqui que eu queira logar uma nova atividade, eu só venho aqui, clico em atividades, em novo, e aqui eu vou adicionar um novo e-mail. Então, a ação, só um pouquinho, pessoal. Então, aqui a ação é e-mail, a data é hoje, e aqui ele já auto-preenche algumas informações. Então, o nome da empresa e o responsável e a área. Isso a gente já cria o card e ele já vai lá para o nosso pipe de atividades do time. Nesse pipe, pessoal, a gente tem uns relatórios bem legais, tem mais completos, que permitem a gente ver quantas ações de cada tipo foram feitas no mês. Então, a gente segmentou para quantas reuniões foram feitas no mês, as atividades totais no mês, os e-mails, reuniões e ligações. Então, aqui para ver todas as atividades do mês, a gente não filtrou pelo tipo da atividade, filtrou só por aquelas que foram criadas neste mês. Então, a gente veio aqui, selecionou criado em e estabeleceu o que é este mês. Esse é bem simples, é só para a gente realmente ter um acompanhamento de quantas atividades o nosso time está efetuando esse mês. Já nessa de e-mails, além de filtrar o que foi criado neste mês, a gente veio aqui, e ação e escolheu o tipo da ação, dentre aquelas 3 ações disponíveis que a gente tinha. Então, usando esses filtros, a gente filtrou os e-mails no mês, as reuniões no mês, também que mudou aqui só o tipo da ação, e as ligações no mês. E, a seguir, a gente fez aqui a mesma coisa para filtrar as atividades de cada um dos membros do nosso pipe. Então, a gente consegue saber quantas atividades cada um fez dentro desse mês. Esse aqui para filtrar as atividades de um representante específico, a gente filtrou aqui pelo responsável e quando foi criado. Finalizando aqui, pessoal, a gente filtrou as atividades do TIUI, então o responsável é TIUI e foram criados neste mês. Mesma coisa para os demais responsáveis, então filtrou pelo responsável e data de criação. Isso você pode fazer dentro de todas as
para todos os responsáveis da sua equipe. Então, se tem diversos responsáveis, daí a gente pode vir aqui, supondo eu quero editar, quero reordenar, para ver quantas atividades de cada tipo. Então, eu posso ver só as atividades do Stormtrooper e que foram em que a ação é e-mail. Por exemplo, eu quero saber só quantos e-mails ele mandou. Então, isso a gente pode ir manipulando as informações da forma que a gente quiser para filtrar as informações. E também aqui as atividades do Jabba the Hutt. Por último, como eu comentei com vocês, pessoal, que eu vou voltar aqui para os relatórios da empresa para mostrar como que eu já fiz. Aqui a gente criou um relatório para ver todos os cards do Stormtrooper que foram criados neste mês. Então aqui eu posso ver, e quando eu tô aqui, pessoal, eu posso clicar no card e ele vai abrir o card no Piping que ele está numa nova aba. Então é bem fácil para a gente fazer esse acompanhamento. Pode filtrar por data de criação, o responsável já foi criado aqui. Então isso é bem bacana para você fazer um acompanhamento, supondo de todas as atividades do seu time em diversos pipes separados. Então eu não preciso mais consultar cada um dos pipes. Caso você queira informações mais aprofundadas, como detalhes específicos de cada card, aí você precisa realmente gerar o relatório do pipe. Mas caso você queira informações gerais só para fazer um acompanhamento de tarefas, então saber aqui o título, a fase atual e quem é o responsável, você pode fazer bem fácil usando essa nova funcionalidade dos relatórios a nível de empresa. Muito obrigada a todos pela participação. Caso alguém tenha necessidade de certificado ou alguma dúvida adicional, só mandar para mim pelo meu e-mail, isabelle@pipefy.com. Obrigado a todos pela participação. Nos vemos no próximo webinar. Um bom fim de semana e uma boa Páscoa a todos.